direito constitucional é o ramo que tem por objeto de estudo as normas da Constituição de um determinado país. Basta pensar que a palavra Constituição vem de constituir, que significa formar, compor, organizar. Ou seja, o direito constitucional é a parte do direito que analisa as normas fundamentais que compõem um certo país, como os princípios e regras que organizam o funcionamento do Estado e trazem direitos e garantias ao cidadão. Também busca impor limites e deveres à atuação dos governantes e fixar os direitos básicos do cidadão perante o Estado. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou trazer um resumo curtinho, mas rico em informações sobre o direito constitucional. E eu te convido a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos que vão trazer noções de direito de um jeito bem simples e fácil de entender. O objeto de estudo do direito constitucional é ela, a Constituição, que é o documento que reúne as normas que se dedicam aos direitos mais fundamentais de uma sociedade, que são aqueles que dão diretrizes ao nosso ordenamento jurídico. A Constituição orienta a elaboração de todas as demais leis. Aliás, nenhuma lei pode contrariar a Constituição. Por isso, ela também é chamada de Lei Maior, Carta Magna ou Carta Política de um país. Na história mundial, um dos grandes marcos do direito constitucional foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1789, na Revolução Francesa, que diz que a sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos e nem estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição. Essa declaração inspirou a Constituição da França, de 1791, que trouxe os direitos fundamentais do cidadão e os limites do Estado. Após a queda dos antigos regimes absolutistas, a preocupação das pessoas era lutar para que todos fossem livres e iguais perante a lei, sem os privilégios que eram concedidos apenas à nobreza. Nessa época ficaram consagrados os direitos de primeira geração ou primeira dimensão, como a vida, a liberdade, a propriedade, a manifestação do pensamento e o voto. Eram direitos de defesa que protegiam o indivíduo contra intervenções indevidas do Estado. Ao longo do tempo, no fim do século XIX e início do século XX, começou-se a perceber que apenas garantir liberdade e direitos iguais não era o bastante. A concentração de renda e a exclusão social fizeram a sociedade refletir que quando não há condições básicas e dignas de vida, não é possível falar que estejamos todos realmente em pé de igualdade perante a lei. Então o constitucionalismo marchou para o Estado social de direito, ou Estado de bem-estar social, em que o Estado passou a ter papel de garantir condições mínimas de existência ao indivíduo. Aí surgiram os direitos de segunda geração ou segunda dimensão, que são aqueles que garantem os direitos sociais, como trabalho, saúde, previdência e educação. Enquanto os direitos de primeira geração primam pela liberdade, os de segunda dimensão focam na igualdade entre as pessoas. Aí o tempo passou e veio a Segunda Guerra Mundial, com as atrocidades que ocorreram nos campos de concentração e que fizeram a sociedade novamente repensar o constitucionalismo. Vieram os direitos de terceira geração, ou terceira dimensão, que são os direitos de comunidade, chamados de direitos difusos e coletivos, que se assentam na fraternidade ou solidariedade. Entram aqui o direito ao patrimônio comum, ao desenvolvimento e ao meio ambiente equilibrado. Atualmente, alguns doutrinadores defendem que já passamos também pela quarta e até pela quinta geração.
Os direitos de quarta geração seriam relacionados à globalização, como a democracia, a informação e o pluralismo. E os direitos de quinta geração seriam ligados à paz, como o direito fundamental mais almejado. A paz seria o supremo direito da humanidade. Outro tópico importante para quem quer entender o direito constitucional é observar os sentidos da Constituição: o sociológico, o político e o jurídico. O primeiro sentido é o sociológico, que foi elaborado por Ferdinand Lassalle. Para Lassalle, existem fundamentos sociológicos nas constituições que são os fatores reais de poder. Isso significa que a Constituição seria a soma dos poderes econômicos, políticos, culturais e qualquer outro que esteja presente em uma nação. Caso contrário, ela não vai passar de uma folha de papel. Já o sentido político, defendido por Carl Schmitt, afirma que a Constituição é uma decisão política fundamental, ou seja, ela é o resultado da vontade política do poder constituinte originário. Por fim, o terceiro sentido é o jurídico, de Hans Kelsen, que afirma que a Constituição é um conjunto de normas jurídicas fundamentais para que o Estado se estruture, ou seja, a Constituição seria uma norma jurídica pura. Agora que você entendeu esse breve apanhado histórico e filosófico, vamos falar mais sobre a atual Constituição do Brasil de 1988, que é também chamada de Constituição Cidadã. Ela representou uma quebra de paradigma com as constituições anteriores, pois colocou os direitos fundamentais como centro do ordenamento jurídico, tendo a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado brasileiro. Vou falar um pouco sobre as características dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são universais, pois se destinam a todos os seres humanos, indistintamente. Eles também são irrenunciáveis, porque uma pessoa não pode abrir mão desses direitos. Ao mesmo tempo, eles também são relativos, pois não existem direitos absolutos. Caso haja uma colisão de direitos, cada direito deve ser analisado caso a caso para ver qual deve prevalecer. Como eu sempre digo no curso Primeiros Passos no Direito e também aqui no canal, o direito não é ciência exata, então não há uma fórmula matemática para saber onde um direito termina e onde o outro começa. Não. A nossa atual Constituição já teve mais de 100 emendas constitucionais e ela ainda vai continuar tendo mudanças, pois a realidade social está constantemente em transformação. Independentemente disso, é necessário proteger os fundamentos, pois são eles que norteiam o espírito democrático e sustentam a construção de uma sociedade melhor. A nossa atual Constituição adota o pensamento justnaturalista de Jean-Jacques Rousseau, que dizia que o homem se reuniu em sociedade para proteger os direitos que são inerentes à condição humana, criando uma espécie de contrato social que originou o Estado. Assim, é função do Estado proteger os direitos dos indivíduos, e não o contrário. Vou trazer agora um breve resumo de alguns dos direitos individuais e coletivos que estão no artigo 5º. No direito à vida, você precisa saber que ele tem duplo significado. Trata-se não apenas do direito de continuar vivo, mas também o de ter uma vida digna. No direito à igualdade, nós não estamos falando apenas de igualdade no papel, mas sim igualdade de condições para proteger grupos considerados mais vulneráveis. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. E no direito à liberdade de expressão, saiba que é livre a manifestação do pensamento, mas proibido o anonimato, pois caso haja um abuso, existe o direito à indenização por danos materiais, morais e à imagem. São proibidos os discursos de ódio e a incitação ao racismo. Existem muitos outros direitos individuais e coletivos no artigo 5º, mas para quem está iniciando seus estudos, esses são importantíssimos que você saiba. Em um contexto geral, a nossa Constituição foi elaborada com o intuito de contribuir
para o crescimento do Brasil, com o devido respeito aos direitos humanos. Ela marcou o início da nova era democrática do país e por isso foi apelidada de Constituição Cidadã. Mas sabemos que há momentos em que parece haver um distanciamento entre as promessas dos artigos, parágrafos e incisos e aquilo que se vê diariamente nas notícias. Devemos buscar a concretização da nossa Constituição para que não haja uma diferença entre o discurso e a prática, ou entre as promessas da Constituição e a realidade das ruas. Não adianta uma Constituição que não saia do papel. Como dizia Ferdinand Lassalle, se a Constituição não tiver efetividade diante dos fatores reais de poder, ela não será nada além do que uma mera folha de papel. As normas constitucionais foram escritas para serem cumpridas. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: a Constituição deve ser cumprida. Te convido também a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos que vão trazer noções de direito com toda a simplicidade para você entender do início ao fim. Quem já tentou ler uma lei ou mesmo a Constituição sabe que o direito nem sempre é fácil de entender. Os próprios professores das faculdades às vezes não sabem explicar tão bem e muitos alunos se sentem a ver navios nas disciplinas iniciais do curso. Como consequência, é comum que pessoas inteligentes acabem reprovando nas matérias do curso de Direito, porque não dão conta de aprender. Ou o aluno até consegue passar, mas não aprende muito bem, e aí ele chega nas disciplinas mais complexas e sente muita dificuldade porque faltou a base que estava lá no começo da graduação. Ou ele se forma aos trancos e barrancos, mas depois não consegue aprovação no exame da OAB ou nos concursos públicos, porque não teve a base necessária. Pensando em tudo isso, eu criei o curso Primeiros Passos no Direito, que é baseado nos conteúdos que eu senti que tiveram maior impacto durante a minha formação e que eu percebo que há uma grande carência, até mesmo nas faculdades. O objetivo do curso Primeiros Passos no Direito é resolver o problema de como começar a aprender o direito, tanto quem está na faculdade quanto quem não está. São assuntos importantíssimos e que todo mundo deveria saber, mas muita gente se forma em direito sem ter esse conhecimento. É um método que eu desenvolvi para você começar a compreender o direito e ampliar sua visão jurídica. O Primeiros Passos no Direito é voltado a todo mundo que queira aprender noções básicas de direito, então você não precisa estar na graduação. A minha ideia foi de criar um método que qualquer pessoa possa aprender, seja qual for a sua base. É para quem não sabe nada de direito ou quem até já está na faculdade, mas sente que teve uma base muito fraca, ou mesmo sente que não aprendeu tão bem assim, ou que poderia ter sido melhor. Como o próprio nome diz, ele é um curso de primeiros passos. Então, se você já tem um domínio aprofundado sobre o direito, não tem sentido você fazer esse curso. Ele é um curso para quem está começando do zero, ou para quem até já está na faculdade, mas sente que teve algumas lacunas no seu aprendizado nas disciplinas básicas. Para ter mais informações, o link está na descrição do vídeo e eu posso te dizer uma coisa, você vai amar! Ele está realmente maravilhoso. Te desejo bons estudos para você realizar todos os seus sonhos. Até!